esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma notícia muito engraçada, que olha só, o Poder 360, toda a mídia brasileira está falando isso aqui, a Veja também, o Globo, Mercosul assina acordo histórico com EFTA e Brasil define nova prioridade porque não vai fazer mais o acordo do Mercosul com a União Europeia, agora vai ser o acordo com EFTA e coisa e tal. Olha que bacana, né? EFTA é um grupo de países na Europa que não fazem parte da União Europeia. Suíça, Liechtenstein, Noruega, Islândia, tem alguns países da Europa que não fazem parte da União Europeia, é esse EFTA, e daí o Brasil fez um acordo, o Mercosul fez um acordo com o EFTA, né? Só tem um detalhe nessa história toda, esse acordo foi assinado em 2019, tá aqui, ó, Wikipédia, totalmente esquerdista aqui, ó. Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio, que é a EFTA, né? E tá aqui, ó, o Tratado de Livre Comércio foi assinado no dia 23 de agosto de 2019. Quem é que era o presidente em 23 de agosto de 2019 mesmo? Ah, era o Bolsonaro. Assinou o Acordo de Livre Comércio. O que eles estão falando aqui é que foi a negociação o pacote de negociação depois do acordo já assinado. Quem assinou esse acordo de verdade foi o Bolsonaro, foi o presidente que colocou a gente de fato integrado ao Ocidente. Agora estão querendo vender que tá vendo o Lula assinou acordo de livre comércio para bater no Trump, não sei o que lá. E eu vou explicar para vocês porque isso aqui não é nada. Não tem nada aqui, não tem mudança nenhuma. O principal foi feito pelo Bolsonaro lá em 2019. E essa aqui não tem mudança nenhuma, porque não foi ratificado ainda pelos países. Ainda precisa ser ratificado pelos países do Mercosul e ratificado pelos países da EFTA. Então, por enquanto, não muda absolutamente nada, né? É mais um truquezinho de propaganda do pessoal querendo dizer que tá vendo como que o Lula tá fazendo bem para a economia brasileira? Não, o Lula tá quebrando a economia brasileira. Quem fez bem foi o Bolsonaro lá atrás. Essa notícia foi sugerida por Sou Chapolin Petezado, Fux é o Elvis Presley do Judiciário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha como é que a notícia aqui é capiciosa. Eles começam aqui, ó. O Mercosul, sob a presidência do Brasil, foi o Lula que fez aqui, ó, anunciou nessa terça-feira, dia 16 de setembro, a conclusão das negociações do Acordo de Livre Comércio com o EFTA. Então, de novo, não foi a assinatura do acordo, o acordo foi assinado lá atrás, o Bolsonaro que assinou o acordo. Foi a conclusão das negociações posteriores ao acordo, que é do Acordo de Livre Comércio com o EFTA, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, que engloba Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A cerimônia foi assinada, foi feita lá no Palácio do Itamaraty, coisa e tal. O acordo representa um marco histórico nas relações comerciais, eu não sei o que é lá. As negociações entre os blocos sul-americano e europeu começaram em 2017. É verdade, começaram em 2017, no governo Temer. Mas foi assinado esse acordo no governo Bolsonaro. Tá aqui, ó. Pode ver aqui na Wikipédia, Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio. Porque como é que funcionam esses tratados de livre comércio, tá? Primeiro você tem a fase do namoro, né? Você faz ali, bate um papo e coisa e tal, né? Vê se vai topar a coisa, né? Aí você assina um acordo, foi o que aconteceu no governo Bolsonaro. Mas depois disso você tem que implementar as coisas do acordo, é o que está acontecendo desde então até hoje, né? Então o Lula está avançando com isso, mas não terminou ainda. O mais engraçado é isso. Eles falam aqui, você poderia dizer assim, beleza, o Bolsonaro começou a coisa, né, assinou o acordo inicial, mas o Lula terminou, né, tudo bem, tem o mérito dele também. Só que não terminou aqui, ó. Os termos do acordo ainda precisam ser sancionados pelos países aqui, ó. Para entrar em vigor, o acordo ainda precisa de ratificação dos termos pelos países integrantes. Então, na verdade, essa cerimônia aqui foi nada, não teve absolutamente nenhuma mudança nessa história toda. O Lula está querendo fazer isso aqui só para dizer que, olha, assinamos um acordo e coisa e tal, mas o acordo, quem carregou mesmo o peso da coisa foi o governo Bolsonaro lá atrás, que assinou isso aqui, ó. E não está só aqui não, tá? Tem aqui também, ó. Acordo entre Mercosul e países do EFTA é passo importante para a abertura comercial do Brasil, afirma a CNI, 23 de agosto de 2019. Tá aqui, ó. É da época do Bolsonaro isso daqui, ó. Olha a equipe que assinou aqui, ó. Tá o pessoal aqui do Bolsonaro e coisa e tal, da Europa também. E essa foi a ideia. Bolsonaro foi o cara que veio com a ideia de justamente integrar o Brasil e o Mercosul com a Europa, com o Ocidente. Se deixar na mão do Lula, o Lula não quer isso. O Lula quer bater em todo mundo, não quer brigar, não quer acordo com ninguém, quer acordo com o Irã, com a China, com a Rússia, né?
E tá aqui, ó, da Wikipédia tá explicando aqui direitinho, aqui, ó, 23 de agosto de 2019 que foi assinado esse acordo. O acordo foi assinado na época do Bolsonaro. Mas aí vem depois a fase de negociação e ainda tem a fase de retificação. Então não tem nada, não aconteceu nada ainda, né? Isso aqui é um grande balão de ensaio da imprensa para dizer que, ai, olha o Lula, ele tá conseguindo fechar acordos, olha que coisa bacana. Estão fazendo isso agora para poder dizer que o Lula vai pressionar os Estados Unidos, né? Porque olha só, se você não quer fechar acordo com a gente, o EFTA fecha e coisa e tal. Esse acordo já está fechado desde 2019, meu amigo. Já é só negociando as coisas lá. E tá enrolando esse tempo todo exatamente porque o Lula tá enrolando, né? Diga-se de passagem, foi também o Bolsonaro que fechou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? Se não fosse a pressão da imprensa brasileira e dos ambientalistas esquerdistas europeus, já tinha sido fechado esse acordo naquela época, né? O Mercosul e a União Europeia assinaram o acordo histórico aqui, ó, no dia 28 de junho de 2019 também. Então foram dois marcos, né? Aqui até falo, aqui, isso aconteceu poucos meses depois, aqui, ó. Ele foi firmado entre os membros do Mercosul e da Associação Europeia de Livre Comércio para regular a prática de livre comércio entre ambos. O acordo foi assinado pouco menos de 2 meses depois da sanção do Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Ou seja, o Brasil assinou o tratado, no governo Bolsonaro, assinou o tratado de trabalho com a União Europeia, mas o que aconteceu então? Por que ainda falam que não tem o acordo ainda? Porque depois que foi assinado, a esquerda europeia, né, esse pessoal da esquerda brasileira, entraram em campo e não pode assinar, porque o Bolsonaro não pode assinar com o Bolsonaro. Aí entraram com o negócio do incêndio da Amazônia, você lembra do negócio do incêndio da Amazônia de 2019? Foi para isso. Foi para dar motivo para a Europa voltar atrás nesse acordo e desfazer o acordo da União Europeia naquela época. E até hoje não conseguiram. Ou seja, esses idiotas da esquerda ficam falando que, não, porque Eduardo Bolsonaro prejudicou o Brasil. Eles prejudicaram muito mais o Brasil lá em 2019, porque não queriam deixar o Bolsonaro ficar com o mérito de ter assinado esse acordo entre a União Europeia e Brasil, União Europeia e Mercosul, e daí deram um jeito de pressionar a esquerda europeia, fazer aquele escarcéu todo, não, porque a Amazônia está pegando fogo, e aí acabou que a França e outros países renegaram esse acordo, não aceitaram esse acordo, e até hoje o acordo acabou ficando no limbo, né? Esses acordos de cooperação econômica tem todo um ciclo, eles são assinados inicialmente, aí tem a fase de negociação e no final você conclui a coisa. Ainda não concluiu, tá? Ou seja, isso que eu tô falando para vocês, o mais engraçado é isso, não concluiu a negociação ainda. Ainda estão negociando, estão assinando um negócio aqui que é para nada, é só para efeito estético no final das contas. Mas deixa eu deixar uma coisa clara, eu fico feliz que tenham assinado, que tenham avançado, que estejam se comprometendo com isso. Quanto mais acordos de livre comércio o Brasil fizer, melhor para o Brasil, né? O erro do governo Lula é querer brigar com os Estados Unidos, que é um absurdo. Por mais que o EFTA seja um mercado importante, é uma bilosca no final das contas, é uma nesga perto do mercado americano, tanto em questão de valor quanto de bens consumidos, né? Então é ótimo, quanto mais mercados a gente tiver, excelente, parabéns ao governo Lula por ter assinado esse acordo, mas isso aqui está muito com pinta de ser coisa para dizer que, tá vendo como que o Brasil está ignorando os Estados Unidos e está indo bem, fechando comércio com a Europa e não sei o que lá e coisa e tal. Não tá nada, esse acordo foi fechado pelo Bolsonaro e é insignificante face ao mercado americano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.